Hoje a gente conversa com esse gaúcho que adotou Pernambuco, Tito Lívio, dono do Downtown e um dos maiores empreendedores que eu conheço. Fala de todas as dificuldades que passou, começando um negócio completamente novo, falando de rock na terra do frevo. Não perde, Tito Lívio. Casado com Michele, pai de Vitor, ele é o gaúcho mais pernambucano que eu conheço. Tito Lívio, dono do Downtown. Obrigado, meu irmão. Valeu mesmo por receber a gente aí, viu? Grande Leandro. Vamos lá. Obrigado pelo convite aí. Obrigado você, bicho. Titão, no início dos anos 80, o Dr. Roberto Saraiva recebe um convite e vai fazer um doutorado em Bordeaux, na França. É isso aí. Nossa história para fora do Rio Grande do Sul começou por aí, né? Eu saí do Rio Grande do Sul com 16 anos. Meu pai era diretor da Embrapa de Bento Gonçalves, que era um centro onde cuidava de uva e vinho, né? Um centro de uva e vinho, que a Embrapa tem em todo o Brasil. Em cada região ela trata do produto que tem a ver com essa região respectiva, né? Bento Gonçalves, como era a capital da uva, foi no caso a Embrapa Uva e Vinho. E meu pai, já com uma certa idade, já tinha mais de 40 anos, achou que estava na hora de largar a parte tanto pesquisa como administrativa, mais administrativa, porque quando ele virou diretor da Embrapa e deixou a pesquisa de lado para virar um administrador. E resolveu voltar para as raízes, que era a pesquisa, onde aceitou fazer um doutorado em Bordeaux, capital mundial do vinho, né? E arrastou a família toda, né? Então, e como foi todo mundo na França? Eu acho que nem o Dr. Roberto falava francês. Como foi essa experiência? Olha, não, o pai não falava francês, ninguém falava francês. Pro meu irmão, pro Túlio, que tu conhece muito bem, e pra Silva, que tu também conhece. Túlio pelo menos tinha um Vuarnet, né? Tinha um Vuarnet, tinha. Sempre teve. Histórias, né? Que não vão ser contadas agora. Não. Mas pro Túlio e pra Silva, que foram muito pequenos para lá, a alfabetização deles foi paralela, francês e português. Português em casa com a mãe e francês no colégio, porque a Silva tinha 5, 6 anos, era muito novinha. Então eles aprenderam em questão de meses. Em 2, 3 meses já estavam falando francês. Eu já fui com 16 anos, eu e minha irmã um pouco mais nova, a Lígia, com 14, a gente apanhou um pouquinho mais. Meu pai apanhou muito. Meu pai foi uma surra. Né? Hoje, quando a gente vê uns vídeos daquela época jogando francês, é uma piada, cara. Que Deus o tenha. E o que o Tito Lívio traz dessa coisa dedicada, dura e séria de Dr. Roberto, essa coisa, né, das coisas certas? Olha, eu acho que é uma característica da família, é a persistência, né, cara? De não baixar a cabeça, mesmo nos momentos mais complicados, né? Todo mundo tem momentos complicados na vida, mas às vezes uns conseguem suportar melhor do que outros. E a vida não é fácil, a vida sempre dá prega-peças na gente, né? E mesmo assim a gente não baixa a cabeça, levanta, vamos embora, continuar a luta, não se entrega. A minha história, acho que se a gente for começar a falar do Downtown já, é uma história que eu passei por altos e baixos. Eu peguei uma época do glamour, quando a gente chegou aqui no Recife Antigo, onde o Recife Antigo era tudo de bom, né? Casas e mais casas, e bares e mais bares, restaurante e mais restaurante. Era uma centena de casas espalhadas pelo bairro, entre a Bom Jesus e a Rua da Poma. E nós, eu e mais 3, 4 sócios, né, incluindo meu irmão Túlio, nós resolvemos abrir um pub britânico, em solo pernambucano, apostando no rock and roll, que até então, apesar de rock ser uma coisa mundial, mas aqui em Recife não tinha a cultura do rock. Tinha bandinhas que tocavam em garagem, mas não tinha casas de rock na cidade. A cidade era muito ainda focada na forró, pagode, lembra do pagode da adega, Axé, né? Axé, certo. Boates com música eletrônica e tudo, mas o rock mesmo não tinha o seu espaço. E o Le Brazilian de Le Diablo Rouge? Quem era esse cara no campeonato de futsal na França? Teve essa história, Tito? Le Brazilian, Le Brazilian, né? Sabe, em terra de céu quem tem olho é rei, né, cara? Nesse período que eu morei na França, o futsal hoje é uma coisa mundial já, mas na época não. E na França ninguém conhecia o futsal, né? E logicamente que no primeiro ano foi um ano que eu aprendi francês, não conhecia praticamente ninguém.
No segundo ano eu já comecei a me enturmar, entrei no time de futebol lá que rapidamente virei o rei, né? Imagina. Eu jogava, não é que eu jogo essas coisas todas, né? Mas lá eu consegui... O maior lateral direito que eu já joguei na minha vida. E lá eu conseguia aparecer direitinho, né? E ao longo dos anos eu fui ficando conhecido, no brasiliante, eu era bem comunicativo e tudo, né? Então foi uma estratégia para ser aceito, cara? Ramou naturalmente. Foi uma coisa que eu, quando fui para a França, eu tinha muito medo, porque existia aquela história, o francês é muito radical, muito racista com qualquer povo, não é contra branco, contra negro, asiático, é contra qualquer um que não seja francês. E todo mundo me dizia isso aí, e eu fui para lá assustado, né? Só que rapidamente eu quebrei esse paradigma, esse gelo, porque conheci gente, fui parar logo no time de futebol, e quando eu vi, eu conhecia mais gente que muito francês lá. Nem bola de futsal não tinha na época? Não tinha, e só para acabar essa história do rei brasiliano, e aí eu criei um campeonato, o meu colégio era um colégio muito grande, cara. Vamos fazer um comparativo aqui, é tipo um São Luís da vida, assim, mas maior que o São Luís. Liceu Vitor Luiz? Victor Luiz, isso aí. Tu tá por dentro, hein, cara? E aí eu cheguei e comecei, batendo de porta em porta, vamos organizar um campeonato de futsal e tudo. E consegui juntar 16 equipes, cara. Que maravilha. E das 16 foram cair 8, 4, no final 2 e o time foi campeão, cara. Eu fui o goleador. Eu fui o goleador e foi uma bela imagem que eu guardo lá da França aí. Então, nunca quis ou nunca teve oportunidade de trabalhar na tua formação? Tive, cara, eu tive. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu era apaixonado pelo mar. Ia fazer oceanografia. Tem a Universidade de Rio Grande. Tudo estava encaminhado para a oceanografia. A vida nos trouxe aqui para o Nordeste. Cheguei aqui já época de vestibular e tudo, não tinha o curso de oceanografia. O que eu achei de mais próximo? Engenharia de pesca. Fiz o vestibular, passei, comecei a cursar, dei umas paradas no meio do caminho, por causa de trabalho e tudo, mas no final, até por uma negociação com meu pai, que a gente fez aí, que eu cheguei a vender vinho aqui. Eu vendia vinho. Então, paralelamente à faculdade, eu comecei a montar um negocinho de vinho, foi crescendo, e eu deixei a faculdade de lado só por causa da minha mini distribuidora lá. E aí, quando o Collor assumiu e confiscou a grana do povo todo, inclusive o pouquinho que eu tinha, abriu também importação de vinho. Vinho europeu chegando aqui com preço competitivo, junto com o carro e tudo. E aí meu pai chegou e disse, tá na hora de dar uma parada, os vinhos lá de Bento, eles não vão conseguir concorrer com os vinhos franceses, portugueses, italianos, que estão chegando com preço, que vão chegar com preço muito mais competitivo e tudo. Volta para a faculdade, cara, eu banco esse teu finalzinho aí, tipo uma mesadinha mesmo, tu depois de velho, mas finaliza, acaba e depois tu faz o que quiser da tua vida. E aí eu aceitei, voltei para a faculdade, finalizei meu curso de engenharia de pesca, me especializei em truta e salmão, que era uma coisa que não tinha nada a ver com Pernambuco, por causa é um peixe de temperatura de águas frias, né? E fui para Campos do Jordão, fui fazer um estágio, fiz o estágio e fui convidado até para ficar lá. Cheguei a pensar em morar, já está tudo encaminhado, frio miserável, quase tão frio, ou mais frio até que o Rio Grande do Sul. Eu cheguei a pegar menos 5 graus lá no local que eu morava uma vez, frio de morrer. E aí um amigo meu, que tinha uma casa de evento, uma casa de pagode, muito amigo meu, tu deve lembrar dele, né? O Guinho. Lembro demais. E aí o Guinho me ligou, eu estava lá em Campos do Jordão, cidade bonita, linda de morrer, mas... Tito, eu tô com uma casa de show aqui que tá dando muito certo, mas eu tô atrapalhado porque tá faltando alguém de confiança do meu lado. Aí eu disse, mas eu não entendo de restaurante de casa de show, eu entendo de balada, né, que eu vivia na noite, né. Isso foi na adega do Hugo? Foi na adega do Hugo. Na adega do Hugo era restaurante, tinha a casa de show do lado, que é a adega 374. Exatamente. E aí ele disse, vem pra cá me ajudar, Tito. E o meu curso, Tito, vem-se embora pra cá. E eu cheguei e disse, uma coisa, é muito bonita o meu curso e tudo, mas eu não quero frio, não quero saber de frio, gosto de Recife, vou voltar. Voltei, peguei meu diploma, botei na parede, comecei a trabalhar na adega do Hugo, aprendi um bocado de coisas em 2 anos ali, inclusive muita coisa que não se deve fazer. Com 2 anos a casa fechou,
Nem a Ana Jezebel salvou a adega. Nem Ana Jezebel, cara. Ana Jezebel ajudou a segurar, cara. Grande Ana Jezebel, né? É pra entrar no assunto da Ana Jezebel? Então pronto. Melhor não. Fica por outra conversa, né? Menos formalizada. Meu amigo Carol, Juninho, e assim vai. Mas vamos lá. Então, como é que foi mudar de lado do balcão? Foi o seguinte, cara, eu como funcionário na adega 374, talvez pela relação de amizade que eu tinha com o Hugo, e também pelo fato eram mais de um sócio, eram 4 sócios, mas os 4 sócios, nenhum aparecia, certo? Eu acabei ficando assim, o gerente, acabei pegando funções, acumulando funções e tratando muito com o público. Então ali eu já comecei a ter uma... É como se eu já estivesse do outro lado do balcão já. Exatamente. Você era a cara da adega, né, tio? Muitos diziam isso aí, né? E aí quando a adega fechou, coincidiu com a morte do meu pai, que foi em 1996, em agosto de 96. O pai faleceu, deixou um troquinho pra gente. Uma coisa pequena, mas pequena mesmo, nada relevante. E aí, passado o luto, 3 meses depois, o meu irmão, Túlio, recebeu um convite de amigos nossos em comum, que tu conhece todos, Cico, Beto e Luna, né? De abrir uma casa. Seriam os 4, né? E aí o Túlio chegou e disse, eu sou publicitário, vivo viajando de um lado para outro, estou mais em Fortaleza que em Recife, tenho essa parte de vida aí que precisa para finalizar a casa, mas eu não entro sozinho, eu entro com meu irmão. Meu irmão tem mais pequena experiência aí, tá 2 anos na frente de uma casa, papá, se vocês toparem, a gente tá dentro. Perguntou, eu achei a ideia interessante, a gente não sabia o que fazer com o dinheirinho que a gente tinha, a gente pensou até abrir um quadra de futsal, de Futebol Society que estava vindo naquela época, lembra? Mas aí quando surgiu a ideia do bar, do pub, a gente, vamos embora. Aí começamos as primeiras reuniões, o meu irmão logo de cara se afastou mesmo, porque tinha que, trabalho chamava ele, morava em Fortaleza, e a gente começou a partir para um projeto inovador, que era aquilo que eu comecei a falar ainda há pouco, né? Que era um pub no Recife Antigo, voltado para música inglesa, música americana, bandas, certo? Coisa que era uma novidade para a cidade, certo? Não sabíamos se ia dar certo, não sabíamos se ia durar 1 ano, 2 anos. Eu nunca sei se vai completar mais 1 ano, eu sempre comemoro o ano que eu estou completando. Melhor viver o presente. Eu vivo o presente, né? Porque só eu sei a dureza que é, né? Essa dificuldade. E como eu falei, aí a gente abriu a casa, no começo muita dificuldade, com o tempo ela virou um case, virou um sucesso tremendo, abria de quarta a domingo, casa cheia todo dia. Daqui a pouquinho a gente volta com Tito Lívio.